falando dessa questão de competitividade, que é algo que é muito legal, mas que ao mesmo tempo apesar de adorar isso, eu sempre falo que é um dos perigos do CrossFit. Exatamente, né? cara. É uma das questões. Vamos falar um pouquinho sobre lesões, cara, porque uma coisa que o pessoal bate muito no cross é que, pô, CrossFit machuca, fisioterapeuta adora CrossFit, ortopedista adora. Se a gente for pegar dado, Marcelão, pegar estudo, tá? Eu vou colocar no link aqui, quem quiser pode, não é minha palavra, não é palavra do Marcelo. Eu vou colocar estudo sério, científico, tem vários estudos que mostram, cara, que o índice de lesão em CrossFit, quando a gente compara com qualquer outro esporte, é próximo ou menor. Exato. Tá? Mas aí tem uma questão, quando eu comparo com esporte. Se eu for comparar com a musculação, por exemplo, que a gente falou que é excelente e a gente gosta muito, é um pouco menor na musculação. Mas a musculação ela não tem esse fator competitivo. Então eu não posso comparar, é o que eu falo, não posso comparar banana com laranja. O CrossFit tem esse lado competitivo, então se eu for comparar com futebol tem mais lesão. Se eu for comparar com rugby, nem se fala. Com luta, eu sou faixa preta de jiu-jitsu, adoro luta desde sempre. A luta machuca mais. A própria corrida. A própria corrida machuca mais. O esporte mais democrático que tem aí. Então, me fala um pouquinho, cara. Um dos primeiros pontos que você me falou que eu acho que é fundamental para a gente evitar lesão aqui dentro do box é isso. É ter um coach responsável que está ali olhando, prestando atenção nos movimentos e direcionando os alunos. Né? Mas me fala um pouquinho, na sua experiência aí de tantos anos com cross, o que você indica para o cara que está começando o cross ou que já está fazendo e talvez tenha um medo de se lesionar ou já se lesionou? Como que a gente faz para evitar lesão aqui dentro? Certo. Posso voltar um pouquinho, Rafa? Pode, sempre. Vai lá. Cara, o CrossFit, ele veio, né? E ele, disso que a gente estava falando, ele propiciou para caras que gostam de competir, mulheres e homens que gostam da competição, ele colocou essas pessoas de volta, trouxe esse encanto de volta, né? Que é o lance da competição. Uma atividade física que propicia que as pessoas compitam entre elas usando o corpo, né? O que o CrossFit mesmo fala lá, que é você ser o mais fitness da Terra, né? O CrossFit, ele veio e, por exemplo, eu falo por mim, quando eu comecei a fazer CrossFit, eu voltei a me sentir atleta, a competir de novo, entendeu? Eu falei, que legal. E, tô aqui até hoje, de 2014 que eu abri meu box, de 2012 que eu fiz minha primeira aula, tô aqui hoje em 2024. Eu sou um atleta amador, eu me considero amador e vou falar isso, o porquê isso, eu sou amador realmente, né? Mas eu vou explicar isso para as pessoas entenderem, porque muitos acham que eu sou um competidor profissional, que eu sou um atleta profissional, mas eu vou entrar nos detalhes. Mas, Rafa, o CrossFit, ele chegou no Brasil com valores inversos, né? De uma forma invertida, eu acho. Sim. Ao meu ver, tá? Concordo. Pode ser que tenha alguns aí que discordam de mim, mas ao meu ver foi dessa forma. Ele chegou no Brasil com um apelo muito competitivo. Sim. E uma modalidade que ninguém sabia nada, tá? Exatamente. Já é uma modalidade que ela coloca muita coisa ali no balaio, né? Exato. Tem a parte ginástica, a parte de levantamento de peso. E, cara, é tudo coisa muito complexa. Exato. E aí chegou em uma galera que eu acho que é um dos grandes problemas no começo. Talvez no começo foi mais complicado, principalmente aqui no Brasil, porque tinha muita gente despreparada. Exato. Né? Que não tinha ideia, que não tinha um background de esporte. Falou, isso é legal, eu vou dar aula disso. Né? Mas continua lá. Eu acho que é bem por aí. Então chegou, cara. O pessoal, os caras que trouxeram a modalidade para cá, e os primeiros que foram inseridos, eram caras que já vivenciavam, cara do esporte, eram os professores de educação física que já vivenciavam o esporte. E, cara, acharam aquilo animal e vamos treinar a galera para fazer competição. Então, todo mundo que começou o CrossFit naquela época, cara, participava de competição, entrava num modo de competição. Então foi invertido. Ao invés do pessoal aprender e desenvolver as técnicas de levantamento de peso, que são movimentos extremamente complexos, movimentos ginásticos, né? Complexos também, não é simplesmente a gente carregar o corpo, a gente tem movimentos pendurados na argola, pendurados em barra, andar de cabeça para baixo, movimentos extremamente complexos, né? E aí, de uma forma invertida, o pessoal foi jogando a galera na competição
não tinha nível, tá? Na época não tinha scale, intermediário, RX, era todo mundo junto, como né? hoje. Era todo mundo no mesmo balaio, como você mencionou aí no comecinho do nosso bate-papo. E aí, cara, o que acontece? Vinha gente sedentária, vinha gente sem bagagem nenhuma de treinamento, sem background esportivo nenhum, vinham pessoas com diversas, como que eu posso falar? Com um histórico de atividade física praticamente nenhum, ou com vários tipos de lesão, e, cara, fazia tudo igual, a mesma coisa e pau no gato. Então isso que foi o maior problema, né? Foi invertido e começou a machucar muita gente. Sim. Movimentos complexos, com as pessoas sem uma estrutura corporal para suportar a carga do treinamento, né? E aí começou a machucar muita gente, né? Começou a machucar, tal, 2010, 2011, 2012, aí foi criando aquele estereótipo do CrossFit, de que CrossFit machuca, que CrossFit é isso, CrossFit é aquilo, né? E, cara, lá em 2014, eu olhava pro CrossFit, na verdade, antes de praticar CrossFit, eu via todo aquele cenário e como era o cara da musculação. E um cara, com muito cuidadoso, né, com relação à parte técnica, com relação a movimento. Inclusive, eu mencionei o Athletes Performance, que são caras preocupadíssimos com o movimento. Athletes Performance que hoje chama ESOS, é a base de treinamento físico dos jogadores da NFL, da NBA, entre outros esportes aí. Tá? Só para você ter uma ideia, o pessoal que está olhando também, o pessoal que está assistindo ter uma ideia. Tá? Então eles são muito preocupados com movimento, padrão de movimento, mobilidade, flexibilidade, capacidades que as pessoas negligenciam, entendeu? Então eu entrei no CrossFit, quando eu entrei no CrossFit eu falei, cara, 2014 que eu abri meu box, eu falei, eu vou fazer um trabalho diferente. Eu não vou deixar os meus alunos competirem, não vai ter competição dentro do meu box. E nem vou incentivar os meus alunos a competirem esses campeonatos. Por quê? Eu quero fazer eles ficarem bons, desenvolverem os movimentos, para depois a gente começar a pensar em competição. Perfeito. Entendeu? Só que, cara, eu vou falar um negócio. Não tinha como eu brigar, né? Sim. Por quê? Todo mundo fazia CrossFit e tal, e aquela loucura, competição. Os caras entravam no meu box, queriam competir, não tinha como segurar. Mas eu fazia o máximo possível para educar o pessoal. Sempre foi assim, cara. Dentro do Templo SA, eu sempre priorizei boa técnica, padrão de movimento, para depois a gente colocar intensidade, velocidade e sobrecarga nos movimentos. Culturalmente, desde 2014, eu e meu antigo sócio, que também era extremamente cuidadoso, detalhista e técnico, a gente priorizou isso. Tá? A gente não conseguiu segurar muita galera na competição, não. 2015 já tinha uma galera um ano se depois, jogando. a gente já teve que abrir para os caras começarem a competir, mas a gente tinha uma filosofia dentro do nosso box e as pessoas acreditavam na gente. Então, cara, isso deu muito certo, porque as pessoas iam competir quando elas se sentiam à vontade e preparadas para fazer aquilo, e não ultrapassar etapas, sabe? Não, vou competir antes de desenvolver e tal, não. Então, o legal é que a gente conseguiu inserir na cabeça das pessoas que treinou dentro do templo, desenvolver, crescer para depois participar das competições, né? E, isso foi muito legal. Isso ficou muito enraizado no nosso box. E até hoje, até 2024, a gente participa das competições, como você falou. Eu participo e incentivo os meus alunos a participarem das competições. Porque eu falo, cara, competição, acho que cria caráter, sabe? É um negócio que forja a pessoa, sabe? Em diversos âmbitos, assim, sabe? Na parte mental, na parte física, parte de superação. Então, eu incentivo os meus alunos, os meus atletas do dia a dia aqui, a participar das competições. Antigamente eu ficava com receio, mas depois que a gente criou um negócio que realmente é uma filosofia e todo mundo passou a acreditar, aí a gente começou a soltar o pessoal e começou a incentivar o pessoal a participar de competição. Por quê? O que vai evitar a lesão, Rafa, que foi a base da sua pergunta, é você priorizar boa técnica, bons movimentos e trabalho de base, entendeu? Perfeito. As pessoas, os iniciantes que chegam aqui, as pessoas sedentárias, cara, tem que entender que o CrossFit é uma atividade física como qualquer outra, como a musculação, como a ginástica, como qualquer outra atividade
atividade física, né? Só que tem a vertente da competição. Sim. E se a pessoa entra aqui com a cabeça de que eu quero CrossFit para minha saúde, cara, isso aqui é uma ferramenta fantástica. Perfeito. Entendeu? É você trabalhar, vir aqui, fazer a sua hora de treino, do início ao fim, desde o warm-up inicial até o workout final, você trabalhar com intensidade, procurando escutar o que os seus coaches vão falando, dando bom direcionamento, boas técnicas, fazendo bons movimentos, cara, vai ser uma excelente, com bom cuidado, vai ser uma excelente atividade para o iniciante, para o senhor de idade, para o idoso, para criança,